A primeira grande bomba que está circulando no mundo do futebol brasileiro promete mudar completamente a dinâmica do Flamengo nos próximos anos. Fontes indicam que a Qatar Airways, gigante do setor aéreo mundial, estaria prestes a fechar um acordo histórico de patrocínio com o clube carioca. Não se trata de um simples contrato de exposição de marca na camisa, mas de uma parceria estratégica que pode impactar diretamente na estrutura do time, no marketing global e na projeção internacional do clube. Imagina só, o Flamengo com a Qatar Airways estampada no peito, um símbolo que por si só já carrega peso de prestígio e reconhecimento mundial. Essa movimentação, caso se concretize, posicionaria o Flamengo não apenas como potência no futebol brasileiro, mas também como protagonista em um cenário global, mostrando que clubes sul-americanos também podem atrair parcerias de magnitude internacional. O rumor envolve cifras que, se confirmadas, colocariam o Flamengo em um patamar financeiro capaz de disputar grandes nomes do mercado e reforçar o elenco de forma ambiciosa e ousada. Algo que os torcedores vêm sonhando há anos. A especulação sobre esse acordo trouxe à tona inúmeras possibilidades para o futebol brasileiro. Ao que tudo indica, a Qatar Airways busca associar sua marca a clubes com grande visibilidade e alcance internacional, e o Flamengo se encaixa perfeitamente nesse perfil. Além de atuar como plataforma de marketing global, a empresa aérea teria interesse em explorar o enorme engajamento da torcida rubro-negra, que não se limita ao Brasil, mas se estende por toda a América Latina e diversas partes do mundo. Imagina o impacto nas redes sociais, nos produtos licenciados e até mesmo nas transmissões internacionais. Analistas do mercado esportivo já discutem que esse tipo de parceria poderia gerar uma revolução na forma como clubes brasileiros negociam contratos de patrocínio, estabelecendo um novo padrão que alia visibilidade internacional à capacidade financeira para investimentos diretos no elenco. É um rumor que mexe com a cabeça de todos, porque envolve não apenas dinheiro, mas estratégia e projeção de marca em nível global, algo que clubes do continente raramente conseguem alcançar. Outro ponto que chama a atenção nessa especulação é a possibilidade de o Flamengo utilizar os recursos desse patrocínio de forma estrutural. A Qatar Airways não estaria interessada apenas em ver seu nome estampado na camisa, mas também em projetos que elevem a imagem do clube em termos de infraestrutura, marketing e até mesmo desenvolvimento de categorias de base. Rumores indicam que parte significativa do investimento poderia ser direcionada à modernização de centros de treinamento, programas sociais e iniciativas de internacionalização da marca Flamengo. Isso abriria uma nova perspectiva para o futebol brasileiro, que historicamente depende de receitas instáveis e muitas vezes imprevisíveis. Se a negociação realmente acontecer, o clube carioca estaria dando um passo gigante em direção a um modelo de gestão mais profissional, com visão global e capacidade de atrair talentos não apenas pelo prestígio do time, mas também pelo potencial de crescimento financeiro e estrutura de ponta. O impacto desse rumor também se estende ao mercado de jogadores. Com uma receita expressiva de um patrocínio desse porte, o Flamengo poderia se tornar mais competitivo nas negociações, atraindo nomes de alto nível que antes poderiam não considerar o futebol brasileiro como destino. Imagina só,
Jogadores europeus ou sul-americanos com mercado consolidado olhando para o Flamengo e vendo uma oportunidade de se unir a um clube que não só oferece competitividade nacional, mas também visibilidade internacional e estabilidade financeira reforçada por um gigante global como a Qatar Airways. Essa especulação coloca o Flamengo em um patamar diferente, potencialmente redefinindo o conceito de força econômica dentro do futebol brasileiro e até mesmo latino-americano, transformando o clube em referência de gestão e ambição. Além disso, a dimensão simbólica do acordo não pode ser ignorada. A Qatar Airways é sinônimo de excelência, modernidade e presença global. Associar a marca a um clube que carrega tanta tradição e paixão como o Flamengo seria um movimento estratégico inteligente, tanto para a empresa quanto para o clube. Essa narrativa de parceria global já começou a circular entre torcedores e analistas, alimentando discussões sobre como o futebol brasileiro poderia se tornar mais atraente para investidores internacionais. Se confirmado, seria mais do que patrocínio. Seria um passo histórico na internacionalização do futebol local, mostrando que clubes com grande base de fãs e histórico de conquistas podem competir não apenas em campo, mas também no mercado global. Por fim, mesmo sendo apenas rumores, o entusiasmo da torcida é palpável. Nas redes sociais, fóruns e grupos de WhatsApp, a conversa gira em torno de como o Flamengo poderia se beneficiar dessa parceria. Há discussões sobre possíveis impactos em merchandising, viagens internacionais do clube e até na valorização de jogadores. A especulação é tão intensa que, mesmo sem confirmação oficial, o simples boato já alimenta expectativas e sonhos da torcida. Se a negociação se concretizar, estamos diante de um marco que pode redefinir o futebol brasileiro e colocar o Flamengo em um patamar internacional jamais imaginado por outros clubes do país. O mundo inteiro, de certo modo, está de olho nessa possível revolução rubro-negra e a ansiedade só cresce. Além do impacto imediato, a especulação sobre a Qatar Airways no Flamengo acende debates sobre os efeitos a longo prazo. Rumores sugerem que o clube poderia usar parte significativa desse investimento para não apenas reforçar o elenco, mas também ampliar sua presença global, participando de torneios internacionais de exibição, amistosos e até ações de marketing em outros continentes. A presença de um patrocinador global, aliado ao prestígio rubro-negro, poderia abrir portas para novas receitas, licenciamento de produtos e parcerias estratégicas que ultrapassam as fronteiras do futebol brasileiro. Imagina um Flamengo com estrutura e visibilidade comparável a clubes europeus, atraindo a atenção não apenas da mídia, mas também de investidores internacionais, além de aumentar a competitividade dentro do país, elevando o nível do campeonato nacional. A especulação faz os torcedores sonharem alto, mas também preocupa concorrentes, que teriam que repensar suas estratégias para não ficar atrás de um Flamengo potencialmente ainda mais dominante. A especulação também sugere que o patrocínio da Qatar Airways poderia influenciar decisões administrativas dentro do clube. Com receita sólida e previsível, a diretoria teria liberdade para planejar projetos de médio e longo prazo, evitando decisões emergenciais motivadas por necessidade financeira imediata. Além disso, esse tipo de contrato atrai a atenção de outros investidores e empresas internacionais, criando um efeito cascata de oportunidades. Rumores indicam que a Qatar Airways teria interesse em participar de campanhas de marketing integradas,
utilizando o Flamengo como plataforma de lançamentos e ações globais, transformando o clube em um verdadeiro case de marketing esportivo. Esse cenário especulativo coloca o Flamengo em uma posição estratégica inédita, capaz de influenciar não apenas o futebol, mas todo o mercado esportivo nacional e regional. Outro ponto interessante dessa especulação é a repercussão entre jogadores e possíveis reforços. Com um patrocínio desse porte, o Flamengo poderia se tornar ainda mais atrativo para atletas de alto nível, oferecendo não apenas salários competitivos, mas também visibilidade global. Rumores indicam que alguns nomes que antes poderiam ignorar o futebol brasileiro, agora poderiam considerar o clube como destino viável. Isso cria um ciclo virtuoso, em que patrocínio de grande magnitude gera investimento em elenco, melhora resultados e aumenta ainda mais a visibilidade internacional, fortalecendo a marca e consolidando o Flamengo como protagonista em nível mundial. As especulações sobre o impacto financeiro vão além do campo de jogo. Analistas já discutem que a parceria poderia transformar o Flamengo em referência de gestão para outros clubes brasileiros e sul-americanos. Se confirmada, essa negociação se tornaria um exemplo de como aliar tradição, torcida apaixonada e estratégia internacional pode resultar em oportunidades únicas de crescimento. Rumores apontam para projetos inovadores, como academias de futebol patrocinadas, intercâmbio de jogadores e ações de marketing em diversas regiões do mundo, aumentando a receita e a influência do clube. Isso cria uma expectativa enorme sobre o que ainda está por vir, e a torcida, claro, já começa a sonhar com um futuro mais grandioso. A dimensão simbólica do possível acordo também não pode ser subestimada. Ter uma marca internacional como a Qatar Airways estampada na camisa do Flamengo reforça a ideia de que o clube é uma potência global. Rumores indicam que essa visibilidade poderia abrir portas para convites a torneios internacionais de prestígio, amistosos de exibição e até parcerias com outros gigantes do futebol mundial. A especulação é tão intensa que já se discute até o impacto nas redes sociais, no merchandising e na valorização do elenco, criando um cenário em que o Flamengo se torna referência não apenas em resultados, mas em gestão e marketing esportivo. Por fim, o boato do acordo já provoca reações entre a torcida, a mídia e concorrentes. Nas redes sociais, fóruns e transmissões esportivas, o Flamengo é visto como protagonista de uma revolução silenciosa, onde o impacto financeiro e estratégico do patrocínio poderia redefinir o clube para os próximos anos. Mesmo sem confirmação oficial, a especulação alimenta sonhos de títulos, reforços de peso e expansão internacional. O que era rumor agora se transforma em esperança. E a ansiedade da torcida só aumenta, enquanto todos aguardam os próximos capítulos dessa possível parceria histórica. Se confirmada, estaríamos diante de um momento que poderia marcar a história do Flamengo e do futebol brasileiro como um todo. O burburinho em torno do possível patrocínio da Qatar Airways pelo Flamengo não para de crescer. E os rumores já começaram a apontar para impactos ainda mais amplos que vão muito além do futebol. Fontes especulam que, com a injeção financeira de uma gigante internacional, o clube poderia explorar novos mercados de maneira agressiva, fortalecendo sua presença na Ásia, na Europa e nos Estados Unidos. Imagina só, uma marca brasileira com alcance global, promovendo não apenas a equipe, mas também ações comerciais, merchandising e até eventos internacionais com torcedores de todas as partes do mundo.
O Flamengo, que historicamente já tem uma torcida engajada e apaixonada, poderia transformar esse engajamento em uma verdadeira máquina de negócios, potencializando receitas e criando oportunidades para parcerias inéditas. Alguns analistas especulam até que essa movimentação poderia inspirar outros clubes brasileiros a buscar contratos de patrocínio de magnitude internacional, elevando o futebol nacional a um patamar que poucos imaginavam possível, tornando o mercado interno mais competitivo e atraente. Além do alcance global, os rumores indicam que a Qatar Airways poderia contribuir para modernizar a infraestrutura do Flamengo, com projetos de centros de treinamento de última geração, academias modernas e programas de capacitação de atletas e profissionais. Imagina um cenário em que o Flamengo, além de reforçar seu elenco, consegue estruturar suas categorias de base com tecnologia de ponta, acompanhamento médico avançado e suporte tático moderno, colocando o clube em pé de igualdade com gigantes europeus. Essa especulação sugere que a parceria poderia ser mais estratégica do que financeira, pensando em sustentabilidade e crescimento de longo prazo, criando uma base sólida para que o Flamengo mantenha a competitividade nacional e internacional nos próximos anos. Torcedores já começam a imaginar treinamentos em campos modernos, tecnologia de análise de desempenho e toda uma transformação estrutural que mudaria a cara do futebol carioca. Outro ponto levantado pelos rumores é o impacto na negociação de novos jogadores. Com um patrocínio desse porte, especula-se que o Flamengo poderia atrair atletas de renome que antes não considerariam o futebol brasileiro como destino. Alguns especialistas sugerem que jogadores com experiência em ligas europeias poderiam enxergar no clube carioca uma oportunidade de visibilidade global, com salários competitivos e a chance de atuar em um clube que passa a ter projeção internacional de verdade. Essa narrativa cria a expectativa de um ciclo virtuoso, no qual o investimento atrai talentos, melhora desempenho em campo e ainda valoriza o nome do clube, fortalecendo sua marca globalmente. A especulação é que, se confirmado, o Flamengo poderia literalmente redefinir os padrões do mercado de transferências sul-americano. Tá curtindo o vídeo? Então, deixa aquele like maroto. Comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. O rumor também aponta para possíveis ações conjuntas de marketing e merchandising que poderiam colocar o Flamengo em evidência mundial. Imagina só produtos licenciados, linhas de roupas, acessórios e até experiências para torcedores patrocinadas pela Qatar Airways. A especulação indica que a marca aérea poderia explorar a paixão da torcida rubro-negra de maneira inédita, criando campanhas globais que envolvam fãs, jogadores e todo o ecossistema do clube. É quase como se o Flamengo deixasse de ser apenas um time de futebol e se transformasse em uma plataforma global de entretenimento e negócios, com alcance em todos os continentes. Essa narrativa, mesmo que apenas rumor, já desperta interesse de investidores, jornalistas e até de concorrentes que passam a olhar para o clube com outros olhos. O aspecto simbólico desse possível acordo também não pode ser subestimado. Rumores indicam que ter uma marca global como a Qatar Airways estampada na camisa do Flamengo elevaria instantaneamente o prestígio do clube. Mais do que dinheiro, seria a chance de se consolidar como protagonista internacional, mostrando que clubes brasileiros também podem atrair gigantes corporativos e se posicionar no mercado global.
Essa especulação acende discussões sobre como a gestão do Flamengo poderia usar esse momento para criar novas oportunidades de crescimento, seja em torneios internacionais, seja em programas de desenvolvimento de atletas e ações sociais, consolidando sua imagem não apenas dentro de campo, mas como referência de gestão e inovação no esporte. Por fim, o rumor alimenta a imaginação da torcida de forma sem precedentes. Entre discussões nas redes sociais, podcasts e transmissões esportivas, a especulação já se tornou pauta central, mesmo sem confirmação oficial. Torcedores debatem sobre os possíveis reforços, mudanças estratégicas e impactos financeiros, criando uma narrativa que transforma a simples expectativa em um verdadeiro evento social. Alguns já enxergam o Flamengo como um clube pronto para disputar patamares internacionais de forma mais assertiva, com projeção global e capacidade financeira reforçada. Se esse rumor se concretizar, estaríamos diante de uma transformação histórica, capaz de colocar o Flamengo em destaque absoluto no futebol mundial, redefinindo o conceito de clube brasileiro competitivo e inovador. É isso. Família! Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão raiz. Aqui é Central Rubro Negro. Aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!